Olá, aqui é Aldemir Bassanese do canal Apaixonados por Mecatrônica. Quer saber como funciona esse módulo Pick and Place? E inclusive ver o código de programação do CLP funcionando? Então fica ligado aí. Legal! Então esse módulo Pick and Place, juntamente com uma esteira transportadora, formam uma estação de trabalho. E essa estação é responsável pela montagem dos relógios nas peças de trabalho. Então, sem perder tempo, vamos ver como essa estação funciona. Então, aqui eu tenho a estação Pick and Place no software Cyrus Studio, versão 6.3.3. E eu vou fazer aqui então a simulação. Em paralelo, eu estou usando o software Codesys, versão 3.5 Service Pack 10, programado em Ladder e utilizando uma técnica de programação chamada cascata elétrica. Então aqui eu vou preparar aqui a estação para fazer ela funcionar. Então aqui eu vou acionar o stop, acionar o reset, ela vai ir para a posição inicial. Aqui eu vou colocar peças de trabalho, vou colocar relógios e vou dar o start. Na posição de montagem, vai pegar o relógio, vai montar na peça, vai retornar e vai transferir para o final. Bem, vamos acionar uma outra peça de trabalho aqui. Dou start. A próxima peça. E eu tenho uma função especial que é a seguinte: eu vou colocar a peça de trabalho, porém eu vou dar o start no sistema sem relógio. O módulo Pick and Place vai fazer o vácuo, vai verificar que não tem relógio, e aí essa situação vai ser indicada através de Q1 e Q2. Então eu vou dar o start aqui, ele vai fazer o vácuo. Se em 3 segundos ele não verificar vácuo, o sistema retorna e ele indica falta de relógios. Então aqui eu tenho que colocar relógios, dar o start novamente e o sistema funciona a partir do mesmo ponto. Essa então é a função especial. Legal. E como é que eu fiz para fazer o controle dessa estação? Então eu usei o Codesys, que é um software de programação de CLP, um software aberto, um software gratuito, inclusive, então isso é muito bom. E usei outras duas ferramentas, né? Que é a linguagem Ladder, que é a linguagem mais utilizada na programação de CLPs no mundo, é uma das 5 linguagens padronizadas. Porém, só a linguagem Ladder não é o suficiente, né? Então eu preciso ter uma técnica estruturada, usar um método estruturado de programação. E esse método que eu usei para essa estação foi o cascata elétrica. Então você que quer ser um programador de CLP aí, precisa saber essas técnicas, né? Ou você que já é programador, mas anda batendo cabeça, anda tendo que virar à noite aí na frente da máquina, você passou da hora de aprender essa técnica ou uma outra técnica estruturada de programação. Bom, já vou mostrar para vocês o programa, mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, então deixa seu like, se inscreva no canal Apaixonados por Mecatrônica,
acione o sininho aí para poder receber outros vídeos como esse então. Então aqui eu tenho o código do programa do CLP dentro do Codesys. Aqui eu tenho inicialmente os grupos, os flags auxiliares, né, os grupos do Cascata. O Cascata, como eu disse antes, é um método, é uma técnica estruturada de programação que possui passos e regras, né? E se a gente seguir direitinho os passos e as regras, facilita muito a vida do programador. Então aqui eu tenho os grupos, no caso aqui eu usei a técnica Cascata com flags e com a minimização de contatos. Então eu tenho aqui 6 grupos, a quantidade mínima de flags para poder garantir a correta sequência de funcionamento da estação. Então, cada grupo, cada flag auxiliar é responsável por um grupo de movimentos da estação. E depois aqui eu tenho o acionamento das saídas digitais, né, o acionamento dos atuadores, das válvulas, do driver da esteira. Então, para a esteira ir para a direita aqui, o separador, né, cada grupo acionando aqui as saídas. Depois aqui eu tenho o Z avança, depois o eixo X avança, eixo X recua, o vácuo. Aqui eu tenho um timer justamente no Z avançado, porque o eixo Z eu não tenho cilindro Z avançado, então eu tenho que utilizar um tempo aqui. Estou usando um tempo de 2 segundos para substituir o sensor que eu não possuo. Logo em seguida, depois eu tenho aqui algumas lâmpadas, lâmpada de start, alguns flags especiais, né? Posição inicial, o bit de start, o bit de stop, bit de reset, aqui a lâmpada de reset. Aqui eu tenho a lógica, aquela lógica especial que eu mostrei de falta de peça, falta de relógio na rampa. Então eu tenho um tempo aqui, um temporizador, esse tempo de 3 segundos aqui que conta esse tempo. E depois ele aciona um flag e esse flag faz as lâmpadas Q1 e Q2 piscarem alternadamente. E no finalzinho aqui eu tenho um conjunto de temporizadores, principalmente esse aqui, esse T-on e T-off aqui na sequência. Eles fazem um flag especial, que é o flag de 1 Hz, que é usado para onde eu preciso fazer alguma lâmpada piscar com uma frequência de 1 Hz. Então, basicamente, então, esse é o código. Veja que ele está bem estruturadinho, bem tranquilo, né? E justamente o Cascata facilita a gente nessa solução. Então, aqui a gente consegue ver claramente os relés auxiliares, cada grupo de movimentos acionado por um relé auxiliar. Da mesma maneira, saídas de trabalho, conforme os grupos de movimento, as saídas sendo feitas. E agora eu quero mostrar a função especial deixa eu ver onde é que ela está, aqui, de falta de relógio. Então, quando eu estiver no grupo 2 e der o tempo do Z avançado, se passar 3 segundos e não tiver relógio, que nem é o caso agora, ele vai acionar o bit de falta de relógio e vai acionar a lâmpada Q1 e Q2 alternadamente com auxílio do flag de 1 Hz aqui. E aí as saídas são, a gente pode ver, são acionadas alternadamente aqui. E aí eu coloco relógio, ou start, e aí o grupo 2 é feito novamente, segue de onde parou. A gente conseguiu ver o Cascata em todas as suas fases, todas as suas estruturas. Legal. Parabéns para você que está acompanhando esse vídeo até aqui. Isso demonstra o seu interesse pela sua formação, pelos seus conhecimentos. E então vamos mostrar a parte construtiva agora do módulo Pick and Place em todos os seus detalhes. Então o módulo ele é formado por 2 cilindros modelo DGSL. São cilindros que possuem guias anti-giro especiais para fazer movimentos retilíneos. E também
a ventosa do tipo sanfona ou do tipo Foley. Seguindo aqui, os cilindros DGSL possuem uma grande precisão, tanto na sua linearidade quanto no seu paralelismo. Então, a gente pode notar aqui que é menos do que 1/10 de milímetro na faixa de 200 milímetros de comprimento. Aqui eu tenho o gerador de vácuo, usando o princípio de Venturi. Eu tenho também um sensor de vácuo para medir o nível de vácuo, né, para a gente saber quando a peça está presa. E esse tipo de sensor ele tem o método Titim, ou seja, eu pressiono aquele botãozinho azul ali e eu ensino o sensor o nível de vácuo que ele deve identificar e deve comutar o sinal. Além disso, eu tenho uma válvula reguladora de pressão, justamente para regular a pressão de avanço do cilindro Z, preservando então a ventosa e preservando as peças que estão sendo manipuladas. E tudo isso, todos esses atuadores são acionados então por esse bloco de válvulas, um bloco de válvulas compacto integrado no corpo do módulo. Aqui eu tenho o diagrama pneumático, então mostrando todos os detalhes aqui de todo o circuito pneumático. Só para facilitar a sua identificação, eu tenho aqui o gerador de vácuo, eu tenho aqui a ventosa, o sensor de vácuo, aqui eu tenho o regulador de pressão, justamente no avanço do cilindro Z, aqui eu tenho o cilindro DGSL, né, os dois cilindros de duplação, e aqui também eu tenho um detalhe importante que são os reguladores de fluxo, reguladores de velocidade. E aqui eu quero mostrar um detalhe para vocês. A regulagem de velocidade de um atuador pneumático, 99% das vezes é feita com a técnica meter-out. Então, o que é a meter-out? O fluxo que está saindo do atuador, então ele bate aqui, ele não passa aqui nessa retenção e ele vai passar por aqui de forma controlada. Então, sempre eu vou ter esse tipo de técnica de controle de velocidade, chamada meter-out. Seguindo aqui nas partes eletroeletrônicas, então, a identificação da posição dos cilindros é feita com sensores magnéticos de fins de curso e todos esses sinais dos sensores e do sensor de vácuo é ligado nesse mini terminal, e o mini terminal, por sua vez, é ligado ao controlador, ao CLP. Aqui eu tenho o diagrama elétrico, então a gente pode notar aqui a simbologia dos sensores magnéticos e também aqui a simbologia do sensor de vácuo. E aqui, para facilitar a nossa identificação, estão aqui os 3 sensores magnéticos e o sensor de vácuo. Cada um deles, né, jogando um sinal digital aqui para o módulo de entrada do CLP. Aqui eu tenho o acionamento dos atuadores, das bobinas das válvulas, para recuar o cilindro eixo X, avançar o cilindro eixo X, movimentar o eixo Z para baixo e acionar o vácuo. E aqui o bloco de válvulas, então. Bom, em termos de competição, esse módulo Pick and Place surgiu a primeira vez no Mundial da Suíça em 2013. Essa estação, então, era responsável por montar os relógios nas peças de trabalho. Novamente, nos Mundiais, então, em Leipzig, em 2013, o módulo Pick and Place, o modelo mais novo, que é esse que eu estou mostrando hoje. Nesse Mundial, o módulo Pick and Place pegava moedinhas e colocava, então, moedas dentro das peças de trabalho. E nos últimos 2 Mundiais, em Abu Dhabi 2017 e em Kazan o ano passado, esse módulo Pick and Place então foi utilizado na estação Joining, que foi uma estação conhecida já, uma estação previamente divulgada que teríamos ela na competição. Então, basicamente é isso. Agradeço pela atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário. Um forte abraço.